E aí, galera que nos acompanha aqui pela Feijó TV, eu estou muito alegre e agradecido por mais um programa que estamos iniciando agora e muito obrigado por nos acompanhar por aqui. E hoje eu estou aqui com a presença do nosso ilustre doutor Ismael, que eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa. Então, Fala Pra Mim hoje está com essa figuraça aqui que eu já deixo a palavra com ele. Muito obrigado, Ismael, por aceitar o nosso convite. E eu já estou imensamente agradecido porque você passa muito pouco tempo aqui. Obrigado. Olá, Francineuso. Eu que agradeço o convite, né? E eu quero já iniciar agradecendo e parabenizando, né, a equipe do Feijó TV, né, por essa iniciativa, né, de estar tendo esses quadros bem diferenciados, bem diferentes, como entretenimento para nossa cidade. E para mim é um prazer estar participando e vamos lá. Eu estou curioso para saber o que você vai me perguntar aí. O Ismael simplesmente é um jovem que há anos atrás saiu do Brasil e foi angariar outra vida lá fora, né? E durante o programa ele vai estar contando um pouquinho para nós. O Ismael é filho de Feijó. Hoje ele trabalha, né, não em Feijó, que ele também vai explicar tudo isso para nós, mas está aqui, né, no momento de fim de ano. Então, Ismael, para nós, mais uma vez é uma honra, mas me conta como foi crescer em Feijó, mas abandonar Feijó. Posso falar assim? Não, porque eu não abandonei. Jamais abandonarei. Né? A gente só foi buscar o futuro lá fora. Né? Como foi que iniciou lá atrás? Isso era 2000? 2006. 2006 eu tomei a decisão que eu queria ser médico. Na verdade era um sonho meu, né? Eu sempre sonhei em ser médico. E aí eu decidi, e como o Brasil não tinha oportunidades, né, para jovens, filhos de semi-analfabetos, né, desempregados como eu, então a opção na época não tinha um leque de opção, então a nossa opção foi Bolívia, não só eu como outros jovens também, né, outros médicos hoje atuantes no Brasil. Então nós fomos em busca desse sonho, foram anos de bastante sofrimento, né, de bastante batalha, de realizações também. Né? E com tudo isso, após 7 anos, a gente conseguiu concluir a faculdade de medicina e realizar o tão sonhado sonho da medicina. Né? Isso era 2006, você saía de Feijó. Terminou o ensino médio, já foi? Não, eu fiquei uns 3 anos ainda em Feijó. Trabalhei na prefeitura, em alguns lugares, né? Como todo jovem com seu primeiro emprego, né? E tive bastante experiência, sou muito grato, né, aos prefeitos da época que me apoiaram, né, os administradores, né, dessa época que me deram essa primeira oportunidade. Você saindo de Feijó, como foi? Foi doloroso essa partida? Como era? Tu vinha constante ou passou muito tempo para vir? Como é morar na Bolívia? Tantas perguntas. As minhas vindas ao Acre, né, eram anuais. Né? Morar na Bolívia é muito bom. Muito bom, foi uma experiência maravilhosa, porque além da faculdade eu adquiri bastante cultura, né? Outro idioma, né? Trouxe essa bagagem para mim. Mas Ismael, naquela época nós não tínhamos o virtual que nós temos hoje, né? Então era na ligação quando dava. Isso, eram ligações internacionais bem caras, né? Então era mais compensatório ligar de lá para o Brasil do que do Brasil para lá. Era impossível fazer uma ligação daqui para lá. Então, mas tinha muita internet já, né, MSN, na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, mas tinha MSN e a gente conseguia sim manter o contato com a família, né, e vindo aí anualmente. Né. Em 2014 foi a minha volta para o Brasil e aí começou a batalha pelo CRM. O Ismael é o terceiro filho de uma família feijoense, né? E quando tu decidiu ir, teve todo um apoio ou disse assim, por que você não vai ser professor? Inicialmente foi um baque, acho que por eu ser o filho mais novo, não é que não se acreditava muito, na verdade acho que nunca esperavam que eu fosse ter essa coragem, né, de sair do país. Fazendo só uma retificação aqui, que eu usei a palavra professor porque é o que geralmente a região oferece. Exatamente. Né, mas inicialmente, como eu falei, foi um baque, né, aquele choque, mas logo após eu recebi muito apoio, sempre recebi, né, e até hoje recebo esse apoio da minha família e eu sou muito grato. Tá. 2014 terminou a faculdade e agora vamos lutar pelo CRM. Isso. O que é o CRM? CRM é o registro do Conselho Regional de Medicina, né, que todos os médicos que
que estudam no Brasil ou no exterior precisam desse registro para trabalhar, né, atuar no Brasil. Que tem uma extensa luta aí de estudo e uma vez por ano, todos os médicos formados no exterior, eles precisam revalidar seu diploma no Brasil para ser reconhecido no território nacional. Né? Então, para ser reconhecido, você tem que passar por uma avaliação. E essa todos os anos que tem? Todos os anos. E a avaliação é muito difícil. É uma prova bastante, com nível muito alto. Né? Então, para você passar, você tem que se dedicar mesmo, muito, horas diárias. E aí você passou de 2014 até 2016. 2 anos. Quase 3, né? Quase 3 anos. Nessa batalha consegui, né, aprovar na prova do Exame Nacional, revalida. E aí, questão de 15 dias, eu já estava com o CRM registrado no Conselho Regional de Medicina do Acre e reconhecido pela Universidade Federal do Acre, que era o meu maior sonho. Eu poderia ter escolhido qualquer universidade do Brasil, mas eu queria que fosse a do Acre, por eu ser do Acre, né, e eu poder entrar pela porta da frente naquela faculdade e ser tão bem recebido como eu fui, né, e receber as boas-vindas no CRM quando eu cheguei, né, então, médico brasileiro agora. Eu fui muito bem recebido no CRM e fui parabenizado, né, pelo mérito de ter aprovado. Qual é a principal? Me senti muito acolhido no Brasil. Né? E aí, então, a gente se sente, nossa, agora eu sou brasileiro. Sim. E sou um profissional agora, né? Porque, Ismael, tem muito preconceito com relação a quem se forma na Bolívia? Existe um preconceito, na verdade, seria essa a pergunta? Existe, sim. Eu nunca sofri esse preconceito. Né? Mas eu tenho colegas que sim, que já sofreram muito quando se apresentam como médicos revalidados, né? Que existe esse rótulo. Porque não, a partir do momento que você é reconhecido no Brasil, você se torna médico brasileiro, independente de onde você estudou. Né? Mas nem por isso eu nego, né? Eu sempre tenho a maior honra de dizer que sou formado na Bolívia, sim, e sou revalidado pelo Brasil. Mas existe sim um preconceito muito grande dentro da própria classe médica. Né? Alguns médicos, uma meia dúzia, acredito, porque eu mesmo nunca sofri esse preconceito dentro dos hospitais ou, enfim, qualquer ambiente de trabalho. Pelo contrário, eu sempre fui muito respeitado e sou muito respeitado. Qual é a principal dificuldade de um jovem que sai daqui e vai lá para a Bolívia estudar? Qual é uma? O financeiro, primeiramente o financeiro. Né? Acredito eu que hoje em dia tem muitos jovens ainda que estão indo em busca desse sonho, mas hoje a realidade é outra. Né, porque as coisas estão muito mais caras, o dólar está diferente, alto, né? Depois vem o idioma e, por fim, a faculdade em si, que não é fácil. Falo. Fluente. Não foi preciso fazer aulas ou foi preciso? Não, eu tive uma base boa do ensino médio, de escola pública, mas tive nosso ensino médio. Milagres acontecem. José Gugel Rabelo. Tive uma Quem era o professor? Lembra? Professora Martinha. Até hoje eu tenho a maior honra de dizer ela. Ajudou, viu? Eu encontro com ela sempre e falo isso. Martinha, então eu tinha uma base muito boa de gramática. Claro que a pronúncia você precisa praticar, então... E lá num lugar melhor, né? Exatamente, foi uma escola, né? Então eu não tive dificuldade com essa questão do idioma em si. E a formatura foi feita lá, claro? Lá. A família foi? Foi. Ismael, você tem uma história que nos fascina, porque você sempre... eu vou puxar uma coisa que eu não sei como é para você, mas eu vi você vendendo sushi. Sim. Né, quando você formou, mas não chegou a ganhar por isso. Você era só um médico formado, sem trabalho. E aí, eu via na internet, eu já morava aqui, você vendendo sushi. Isso. Você, algum momento você, puxa vida, eu tô fazendo isso aqui, se sentiu constrangido de alguma forma em fazer aquilo, já sendo um médico? A palavra constrangido, acho que não, nunca senti, porque eu nunca senti vergonha do que eu fazia, né? Porque eu sempre, na verdade, o sushi na minha vida surgiu porque eu tinha feito um curso na Bolívia, mas somente para saber fazer sushi, eu sempre quis saber fazer. Mas nunca tinha sido pensado que eu ia profissionalizar isso, né? E aí foi a opção que eu achei naquela época, né, de conseguir dinheiro para pagar os estudos, enfim, as provas. E não era um sacrifício, você gostava? Gostava. E ajudar em casa, né?
E quem comeu meu sushi sabe que é muito bom. Olha aí, gente, qualquer dia desse, antes dele voltar, vamos pedir pra ele fazer relembrar, um pouquinho aí pra nós. E pra mim isso foi uma honra, apesar de eu ouvir muitas coisas, muitas bobagens que as pessoas falavam, né, e me chamavam de fracassado, de que eu nunca ia conseguir, né, e assim, essas palavras, ouvir essas palavras deferidas era muito doloroso, né, para quem estava naquela situação difícil, porque a minha vida era uma incerteza, eu não sabia que dia ia ser a minha aprovação, nem que ano ia ser, né, mas eu tinha ciência de que Deus sabia, e aquilo ali era uma fase que eu estava passando, e que era uma fase que ia passar. Tudo passa. Qual foi a primeira coisa que você fez, assim, depois de ser aprovado no Brasil? Qual foi a primeira coisa que você fez? Eu creio que além de agradecer. Olha, existiram várias primeiras coisas. Tipo assim, foi assim, toma. Não, nesse ou não? Primeiro que quando eu vi o meu nome aprovado no site, eu abri 2 vezes para acreditar, porque eu não acreditava. Eu abri, fiz um print, depois abri porque eu precisava de provas, né, que eu tinha passado. Tinha algum Ismael lutando não, além de você? Era individual, você entrava no seu próprio login. Abri de novo e aí eu fiquei 2 horas ajoelhado sem ter força de levantar, eu não conseguia levantar. Chorava e só chorava e não acreditava, e aí vinha na cabeça que tudo aquilo tinha acabado, aquele pesadelo, né? E minha mãe chorou e todo mundo. E eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi olhar para minha mãe e dizer: a partir de hoje você nunca mais vai trabalhar. Você não me menciona aqui, rapaz. Esse programa é de durões, né, o Risley? Gente, muito obrigado mais uma vez por ver histórias como a sua, mas aí chega 2006, 2016 e agora você vai ter que trabalhar. Isso, na verdade foi 2017, né, porque a transição da prova foi de dezembro para janeiro, então o resultado saiu em janeiro de 2017. Fevereiro de 2017 eu já estava registrado, já estava aí apto para trabalhar em qualquer lugar do território nacional. Então eu optei primeiro por Feijó, porque eu queria trabalhar aqui, e aí não deu certo. Eu me lembro, eu levei minha mãe lá. Sim, eu atendi sua mãe, né? Eu lembro disso. Abri um consultório, fiquei tentando concursos por aqui. A minha mãe, olha só como é a ironia, a minha mãe tem link simples crônico, depois vocês pesquisam aí, que é um probleminha autoimune, né? E aí ele não era ainda o dermatologista. O mais engraçado é isso, que na época eu era clínico geral, e não ainda tinha esse plano de fazer dermatologia, né? Porque na época eu queria muito ser pediatra. Eu lembro. A ideia era ser pediatra, atendi muita criança aqui em Feijó. Mas depois surgiu a dermatologia, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, 2016 chega, aliás, 17 chega, vem trabalhar em Feijó. Feijó, estamos uma das cidades mais ocidentais do Brasil. Que praticamente a gente se sente isolado em alguns aspectos e que para um médico não é simples assim, porque depende 100% da gestão. Sim, infelizmente a gente tem que tocar nesse assunto, mas a contratação de um médico ela depende 100% da atual gestão, porque o particular ainda não sobrevive no município que nem o nosso. E aí não sobreviveu mesmo, você teve que sair. Não deu, né? Na verdade, por razões burocráticas. Por razões burocráticas, a prefeitura naquela época não conseguiu me contratar e eu, né, na ânsia de querer trabalhar, eu fui atrás então de algum estado que, né, então antes de mudar para a cidade que eu mudei, já estava disposto a ir para Paraíba. Né, mas aí, como é que um médico procura emprego? Aí, tipo assim... Tem grupos de WhatsApp, tem muita coisa, né? E a gente tem amigo no Brasil todo, e aí um vai falando, e o outro vai falando que tem aqui, ali, tem concurso ali, né? E consegui um posto de saúde na Paraíba, e ao mesmo tempo recebi essa proposta do Mato Grosso do Sul, né? Por intermédio de um amigo também. Só que a do Mato Grosso do Sul, a proposta era muito melhor. Então eu falei, é pra lá que eu vou. Faz as malas e viaja na mesma hora. Me perguntaram o que eu levei. Eu falei, só o CRM e uma mala. E se perdesse, pelo menos o CRM tem lá no portal, né? Pesquisei a cidade e vi algumas fotos. Achei estranho no início, porque era uma cidade muito pequena. Como é a tua cidade, o nome da tua cidade? A primeira cidade que eu morei chama-se Novo Horizonte do Sul, uma cidade bem pequena. Quantos habitantes? 4.500 habitantes. É uma vila, só que as cidades lá são muito conectadas, né? Então sim, você acaba ficando perto de outras maiores.
né? Então eu cheguei numa cidade onde ninguém me conhecia, somente o meu amigo, né? Médico também. E aí comecei a trabalhar. E fiz história nessa cidade com muita honra, muito prazer. Porque Saiu as quando pessoas... lá? Tem 2 anos, eu passei 2 anos e 3 meses lá e mudei para uma outra cidade quando concluí a dermatologia. Eu fiquei 2 anos e 3 meses nessa cidade e acabei mudando para outra cidade porque chegou a hora de seguir a carreira de dermatologia porque ela havia concluído, né? E aí a gente volta para o dilema que a gente já tinha falado lá atrás. Como foi que a fantasia de pediatra saiu da cabeça e agora surge dermatologia? Então, quando eu iniciei, quando eu comecei a trabalhar no SUS, né? Eu amo criança, adoro atender criança, mas a minha projeção futura, eu não me via pediatra com 60 anos, 65 anos, enfim. Né? Como pediatra, que é uma vida bem sacrificada, porque você vive fazendo plantão e etc. Então eu comecei a projetar isso para o futuro. Né? E eu sempre gostei muito da área de estética, de cirurgia plástica. E aí comecei a pesquisar sobre essa especialização, né, e tudo. E acabei me encontrando e me identifiquei muito e iniciei. Isso volta para Feijó só para conhecer, para visitar a família? Isso. Nunca mais houve, tipo, vagas, trabalhos aqui no Acre? Houve algumas propostas. Quando eu já estava morando no Mato Grosso do Sul, eu recebi ligações de Feijó, para voltar para Feijó, né, com uma proposta para o hospital daqui, né, para assumir um cargo. Mas aí já atrapalharia a carreira. Só que eu já estava enganjado, né, eu já tinha um nome nessa cidade, né, claro, a remuneração muito boa também. E vários fatores que me levavam a querer ficar lá, naquele momento, né. E hoje, muitos fatores... Tu atuou muito como clínico? Sim. Em posto? Hospital e posto de saúde. Ismael, há um paradigma que acontece muito com relação à figura médico e paciente. E eu conto histórias muito desconfortáveis que eu tive. Eu nunca tive problema com médicos. Graças a Deus, os médicos daqui são muito simpaticíssimos comigo, né? No seu ofício e eu na categoria de paciente. Mas existe uma figura muito... Aliás, um paradigma muito grande entre a figura do médico e o paciente. Há necessidade mesmo dessa hierarquia, entendeu? Do paciente não ser atendido, e eu estou fazendo uma crítica, eu não sei como é que vai ser aceito, mas é existente na figura do paciente quanto ao médico. Tem médico que não olha na cara dos pacientes, tem médico que fica atendendo o celular, como se não fosse tão importante. Por que tem que acontecer isso? Bom, é uma pergunta muito difícil e delicada, né, de se responder, mas eu vou falar por mim, né? Mas antes que você me responda, já passou pela sua cabeça essa hierarquia? Tipo assim, não, eu sou um médico. Não. Continue. Nunca tive isso. Continue com a minha pelo menos eu acredito que não, né? Às vezes, uma forma de olhar, uma pessoa pode interpretar assim, né? Mas eu acho que cada médico tem até a sua personalidade também, não só por ser médico, mas cada ser humano tem sua personalidade. Às vezes, uma pessoa é mais introspectiva, a outra é mais espontânea, né? Então, às vezes também você não está num dia bom, né? Às vezes, de 100 dias que você atendeu, um dia você não estava bem, e justamente aquele dia, aquele paciente te encontrou e ele não gostou do teu atendimento. Então, esse paciente vai dizer que você não é bom, que você foi grosso, enfim. Né? Então, tem todos esses parâmetros que têm que ser analisados também, porque os médicos são seres humanos, que têm problemas, que têm família, que tem parente que adoece, que tem filho que está em casa, que tem um filho que passou a noite com febre. E naquele momento a gente tem que deixar os problemas na porta e entrar para o consultório. E você, a partir dali, você vai cuidar do problema dos pacientes, né? E já aconteceu muito, né? Recentemente, inclusive, eu perdi alguns parentes aqui na cidade e eu atendi de luto, né? Atendi sabendo da notícia, né? Acabei continuando meu plantão até o outro médico chegar. Então, a gente tem que meio que dar uma brecada no seu luto para você seguir aquilo ali que é a sua função realmente, porque os pacientes precisam de você, né? Então, tudo isso varia muito, né? Essa resposta, às vezes, um olhar do paciente. Mas eu tento sempre ser muito carinhoso, muito atencioso, principalmente em postos de saúde, que vão muitos idosos, né? E os idosos gostam muito de conversar, e a gente, né, acaba conversando, perguntando das galinhas, enfim, né? E tem que ter realmente muita paciência para você trabalhar em saúde da família, né?
Eu me lembro que quando os nossos médicos, que por sinal eu tenho muito apreço aos que eu fui atendido, eram cubanos, né? Eram muito cubanos. E aí a minha mãe era idosa, ia se consultar e não entendia o que eles falavam. Eu me lembro que assim, antes dela descobrir que tinha link simples crônico, eu não sei se tem uma palavra mais simples para falar o nome dessa doença, não, né? Não. Então é isso mesmo. E aí, antes dela descobrir que tinha isso, ela ia lá e eles diziam assim, isso é micose. Só que o S deles não dá Z, né? Então eles diziam assim, isso é micose. Ela, coça, doutor. Coça. Então, foi uma dificuldade, assim, do brasileiro lidar, né, com... para ambos, porque também era muito dificultoso um médico lidar com um paciente como a minha mãe, por exemplo, que não tem muita, tipo, um ouvido bom para entender outra língua. Mas enfim, nós estamos em 2018 agora, você já trabalhando em Novo Horizonte do Sul e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E aí, o mercado lá é bom? Muito bom. Você montou a própria clínica? Que Isso, hoje eu tenho minha própria... Na verdade, tinha um consultório, né, esse ano de dermatologia, e agora em janeiro estarei inaugurando minha própria clínica. Então, antes de iniciar aqui o programa, ele estava mostrando os designs. Pronto já, né? Isso. Pronto, parabéns. Você merece. Mas a vida continua. E aí, a questão do vida pessoal, realizado? Muito realizado. O Dr. Ismael, ele é casado? Casado com o Dr. Max, fisioterapeuta, que faltou essa entrevista. Depois a gente se explica, né, Max? E aí... Mas enfim, como foi que vocês se encontraram? Então, nós somos todos daqui de Feijó, né? E o destino se encarregou disso, né? Em uma das férias, né? Todo mundo sabe. Mas o Max também estudou fora. Estudou, ele é fisioterapeuta. E ele acabou indo morar no Mato Grosso do Sul também. E hoje trabalha na clínica, né? Tem o consultório dele. Na tua clínica? Sim. Né? Tem o consultório dele, atende na área dele, né? E dá seguimento a alguns tratamentos também dermatológicos em relação ao meu atendimento também. E ele faz bastante sucesso lá. Legal. Tiveram o primeiro filho, a aluna. Aluna, é Luna, né? Enquanto. Depois vê nos stories aí do Instagram que aparece aí. Bom, Ismael, você sabe que nós temos um país que tem péssima saúde, né? E você hoje trabalha no particular e no... Saúde pública. No saúde pública, né? Qual é o entrave, né, aqui do nosso país para ter uma saúde tão precária como a nossa, na saúde pública? Acredito. E aí, para endossar a pergunta, é por região? Porque a nossa mano. Eu acredito assim, o SUS é o sistema de saúde mais avançado do mundo, né? É o sistema de saúde, né? Se funcionasse como deveria funcionar, né? Então, acredito eu que há algumas falhas nas administrações de recursos, né? E isso faz com que isso se reflita na população, né? Então, quando você vê uma região que é muito carente em certos procedimentos, atendimento médico, algo naquela administração ou naquela divisão de insumos, enfim, né, tem alguma falha. E aí essa falha vai gerando uma bola de neve, né? Na região que eu moro, o SUS funciona muito bem, apesar de ter problemas também, apesar das pessoas reclamarem, né? Mas a gente nota que em algumas regiões do Brasil a saúde é um pouco mais escassa, né? Então a gente vê que realmente, às vezes pode ser sim essa falha de administração de recursos, enfim, não estou levantando nenhuma bandeira, né? Até porque... Pelo pensamento do Ismael, você é a favor do SUS. Sim, totalmente. Que todos nós usamos. O que está em jogo ali é a falta de administração, né? Inclusive, todos os dias a gente vê pessoas sendo punidas por isso, mas não falta também pessoas que continuam com essa prática. A saúde pública hoje o SUS é universal, né? Então todos nós, do rico ao pobre, usam o SUS. Às vezes a pessoa fala, mas eu não preciso do SUS para nada, mas ela foi vacinada. E aí? Ela usou o SUS. Entendeu? Então todos nós usamos sim o SUS, né? E
Dependendo da região, acredito que em quase todas todo mundo é muito bem tratado, né, é muito bem recebido. Muito bem. Satisfeito com a resposta. Chegamos em 2020 e em dezembro do ano passado a gente soube que na China, numa cidade chamada... Esqueci o nome. Esqueci. Surgiu um vírus que era um novo coronavírus, né, que tinha sofrido uma mutação, se não me engano, e que estava se alastrando de maneira muito rápida. Isso meados de janeiro, a gente sabe que ele já tinha atingido outro país, se não me engano. Em meados de fevereiro a gente viajava e quando chegamos da zona rural, que foi uma viagem longa, né, a gente já foi pegos assim de surpresa e uma coisa paranormal para nós que nunca tinha vivido. Na minha idade de 30 anos, eu nunca tinha vivido algo assim, né? Como foi para você saber que você estaria sendo linha de frente? Eu estou me referindo à pandemia que estamos ainda vivendo. Bom, quando o vírus surgiu na China, em dezembro, né, nós, da saúde da minha cidade, já estávamos preocupados, né? Isso eu me refiro à secretária de saúde, que por sinal é maravilhosa, né? E ela já estava atenta que esse vírus ia chegar ao Brasil. Então, o Mato Grosso do Sul em si já começou a se programar e se preparar. Isso início de janeiro. E da minha cidade eu fui o médico escolhido para fazer um treinamento, né? Eu fui para Campo Grande, nessa época estava no auge uma epidemia de dengue, e nesse curso, né, foi tratado sobre dengue e sobre coronavírus já, né, já uma introdução, isso em janeiro. Então nós já estávamos nos preparando para isso. Então a prefeitura já começou toda uma programação para receber aquele vírus, né? Era tudo muito novo, não se sabia muita coisa, mas de certa forma a cidade já começou a se preparar, todos os profissionais, com treinamento, com insumos, com proteção, para quando o vírus chegasse, nós já estarmos preparados. Na faculdade, você já tinha estudado sobre algum tipo de coronavírus? Sim, o coronavírus já existe, mas é uma cepa muito comum. É um vírus muito comum de gripe que não causa tantos danos ao organismo. Mas essa mutação que houve, ela veio muito potente, né? Então está causando toda essa devastação aí no mundo. Doutor, o que atribuímos mais às mortes? A irresponsabilidade ou a indecisão, a angústia de não saber de fato o que era aquilo? Porque nós tivemos na Europa, nós tivemos morte em série, né? Assim, no início... O que não foi diferente em alguns estados do nosso país. No início da pandemia, eu falava muito sobre coronavírus, né? Eu levantava muito essa bandeira, gravei vídeos, enfim. Já com meados da pandemia, eu comecei a falar menos, porque eu percebi que as pessoas ignoravam muito o que a gente falava, né, sobre isso. Fiz lives e lives sobre isso, e eu comecei a falar menos, porque eu entendi que eu só tinha que trabalhar e pronto, atender os pacientes com coronavírus. Por quê? Eu vi que as pessoas realmente não acreditavam, inclusive eu fui hostilizado por usar máscara bem lá no início, quando não era ainda regra usar máscara. Usar em ambientes sociais. Isso, eu estava de máscara e eu fui hostilizado no correio da minha cidade, entendeu? E eu não tirei a máscara e continuei. Eu estou usando máscara para proteger vocês, porque eu estou na linha de frente, né? E eu não sei quem tem vírus, quem não tem. Na cidade ainda não tinha nenhum caso, né? Então, eu percebi que realmente as pessoas ignoraram muito, e nós brasileiros, nós tivemos a oportunidade de ver de camarote tudo que estava acontecendo lá fora. Então nós tivemos tempo de nos preparar para receber o vírus, né? Mas convenhamos que as nossas autoridades ficaram muito confusas. Uma hora só os da saúde usavam máscara, depois tinha toda uma coisa que foi contraditória até se reencontrarem. Mas isso justamente por não conhecer o vírus. Toda essa confusão houve porque é novo para todo mundo. Não é novo para a população civil, é novo para a medicina, ele é novo para tudo. Então, a cada semana surgia uma nova informação sobre esse vírus que era nova e que tinha que ser seguida. Porque... Você viu algum paciente morrer? Vi.
de coronavírus? Sim. Como foi? Foi triste, foi bem triste, porque eu tentei de tudo, né? Tentamos entubá-lo e tudo, mas era bem idoso, né? Inclusive foi o primeiro óbito da cidade, foi tudo muito chocante. Mas marcou, né? Marca muito essas coisas. E na hora do desespero, existe toda uma proteção para que vocês possam mexer com aquele paciente e não se contaminar? Sim, o hospital já estava equipado. Nós tivemos o primeiro caso. Quando teve o primeiro caso, né, de Covid na cidade que eu moro, o hospital já estava equipado, com 6 respiradores, enfim. Né? A gente não queria usar. Você foi infectado? Não, até hoje não. Tem medo de ser infectado? Eu tenho medo de transmitir. Acho que de ser infectado eu não sei se eu tenho tanto medo assim. Qual foi o seu maior medo assim dentro da pandemia? Quando eu perdi os meus familiares. Era próximo? Muito próximo, né? E foram tudo muito seguido um do outro. Então a gente acaba ficando em pânico, né? De contrair o vírus, enfim. Enfim. Ainda é um pesadelo porque a vacina ainda não acabou a pandemia. Nós vamos continuar a usar máscara, doutor? Inclusive eu estou usando, tirei para ter uma melhor dicção, mas ele, como médico, escolheu ainda ficar com máscara, mesmo que fale assim, meio que... Doutor, nós vamos continuar usando máscara por um bom tempo, mesmo tendo a vacina? Acredito que sim, porque até imunizar toda a população brasileira vai demorar um pouco, né? Mas após imunizar, acredito que essas máscaras vão ser abandonadas. Graças a Deus, porque o ocidental não tem hábito mesmo de usar máscara. Isso. Tipo, os asiáticos e principalmente o japonês já usam no dia a dia, né? Eles já usam no dia a dia. Enfim, eu estou falando aqui com o Dr. Ismael, hoje dermatologista, mora em uma cidade do Mato Grosso do Sul. Porque se falar Mato Grosso, eles não gostam. Tem que ser do Sul. Mato Grosso do Sul, e eu estou imensamente agradecido aqui pela presença dele. Doutor, por que dermatologia? Você falou um pouquinho lá, mas essa sua estética representa ou justifica o motivo da dermatologia? Sim, eu sempre gostei muito de... Já fez em você? Já, bastante coisa. Que tipo de procedimento? Botox a gente não vive sem, né? Quem faz a primeira vez não vive mais sem. Ser médico é tipo... Os amigos se aproveitam demais? Alguns. Né? A gente bloqueia no WhatsApp, mentira. Toda noite tipo a gente assim, tem que estar olha, eu tô com uma... Eu não sei, mas a minha pele tá com... Não rola isso não? Gente... Então, você perguntou o porquê da dermatologia. O primeiro ponto, por eu gostar muito de estética, né, de beleza, enfim, né, isso me leva a gostar muito da pele. Então, quando você passa a conhecer a dermatologia em si, né, muitos desmerecem muito a área de dermatologia porque dizem que o médico deixa de ser médico, né, por cuidar só de pele. Mas não é. Se você conhece bem a fundo, você vai entender quantas doenças existem de cabelo, pele e unha. Né? E é exatamente o que a dermatologia trata. Né? Então, o que seria dessas doenças se não fosse o dermatologista? Né? Então, foi por isso. Né? E acabei me encontrando, estou muito feliz e cada dia vou me especializando mais. Né? Além da dermatologia, eu já tenho medicina estética, tenho harmonização facial avançada e por aí vai. Tricologia. Não é tricô, tá? Doutor, eu sou péssimo de fazer entrevista porque buga, mas a pergunta era... Corta essa parte. Não precisa cortar, na verdade é de mim mesmo. O que eu ia... lembrei. Você é muito ligado a Feijó. E quando chega em Feijó, né, a gente percebe o carisma das pessoas. Eu, por sinal, gosto muito de você. Nós nunca tivemos um vínculo. Tu sentiu sempre a necessidade de ser gentil ou é uma coisa tua mesmo com os feijoenses? Porque... Acredito que é natural. Acho que eu sou assim mesmo. Você se sente bem acolhido aqui? Sim, muito. Eu gosto muito de vir aqui. Né? Eu só não venho mais seguido por conta do trabalho, não dá. Mas se eu pudesse, eu estaria sempre aqui. E também a distância, né, que é muito longe. O que você não gosta daqui? Eu coloquei essa pergunta. Calor. O sol.
Porque eu tinha que fazer uma pergunta. Essa Ou parte. o diretor está dizendo ali 2. Geralmente, o que a gente não gosta do Acre é o calor. Porque o calor do Acre, gente, eu até falei com o Dr. Ismael, que eu disse assim, a Anvisa, antes de aprovar qualquer protetor, filtro solar, deveria vir testar primeiro no Acre, depois aprovava, porque aqui tinha que ser 120, né? Eu disse 200. Temos que criar esse fator. 120 resolveria. Doutor, muito obrigado. Obrigado pela entrevista, obrigado por você ser essa pessoa que você é, e eu tenho certeza que a sua história nos inspira, porque assim, gente, o pai do Ismael, ele ajudou muitas pessoas da região que morava na zona rural a se criar, né? Ele tinha uma fazenda, ele doava leite, eu me lembro disso. Ele doava leite e quando ia, nesse tempo não tinha matadouro exigente hoje pela vigilância sanitária, então ele matava lá mesmo e trazia aqui. Então ele era uma pessoa extraordinária. Eu não sei se ele lembra de mim, né? Mas ele, da minha mãe, ele se lembra. Mas ele era uma pessoa assim do coração enorme. Sua mãe nunca foi da fazenda, né? Mas ele dava para os vizinhos. Então eu tenho essa lembrança boa do seu pai. Então eu acho que isso fez você ser uma pessoa boa como você é. Obrigado, acho que lindo, que bom ouvir se ele continua sendo esse ser humano. Eu acho que... eu acredito que não só eu como meus irmãos também, nós somos reflexos dessa criação, né, que nós tivemos. E isso a gente leva para a profissão e para a vida também, né? Porque eu sempre tenho um ditado que antes de ser médico, para ser médico você tem que ter um coração humano e sensível, senão você não vai ser um bom médico, né? Você vai pensar só em dinheiro. O dinheiro é só um bônus, que ele vem após uma execução de um bom trabalho, né? Então você tem esse bônus, né? E também porque abraço não paga conta, né? A gente precisa pagar as contas. Quem é Deus para você, Ismael? Deus é tudo na minha vida. Eu sou prova viva de um milagre. Família. Família é meu suporte, é meu pilar. O cônjuge entra aí? Entra, muito. Tipo um desejo. Desejo firmar minha carreira de dermatologia e envelhecer tranquilo. Uma frustração existente. Frustração? Difícil essa, hein? Acho que eu não tenho, não. E uma realização? Realização em janeiro, dia 6 de janeiro, minha clínica. Pronto. Gente, eu falei aqui com o Dr. Ismael Pinheiro, dermatologista, que tem uma história maravilhosa e inspiradora. E eu sinto lisonjeado por entrevistá-la. E agora eu vou quebrar o protocolo e agradecer apertando a mão dele. Muito obrigado, Ismael. Obrigado mesmo. Depois passa o álcool. Eu que agradeço. Já a gente passa álcool. E eu quero agradecer, Francinelso, pelo convite. Tá? Ele me intimou, né, há meses atrás, quando eu estivesse em Feijó, para realizarmos essa entrevista. E para mim foi um prazer. A intimação eu recebi com o maior carinho. E hoje eu quero agradecer e parabenizar mais uma vez o Feijó TV, né, que está trazendo esse quadro aqui para a população, não só o Francinelso como toda a equipe. Parabéns, continuem, né, que esse quadro é bem interativo e as pessoas acredito que vão gostar muito. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Gente, até a próxima. Esse foi o Fala Pra Mim e você pode estar nos acompanhando pelo Instagram da Feijó TV, o canal no YouTube e também pelo Facebook. Até a próxima.